Olá, queridos, desejo que vocês estejam bem. Venho aqui gravar o primeiro vídeo a respeito dessa enquete, né, que eu fiz essa semana no Instagram. Quero primeiramente agradecer a cada um que se conectou de alguma forma. Logicamente, a gente gostaria que muito mais pessoas respondessem, mas já deu para ter uma ideia que eu já tinha, né, que é muito comum. Mas é interessante da gente saber, e às vezes fiz algumas perguntas no particular para algumas pessoas. É, eu vou falar sobre a primeira pergunta que eu fiz, né, que foi em relação à saúde, quanto que você, que nível de saúde você se encontra, né, em que nível de saúde você se encontra fisicamente neste momento. E aí eu pus ali umas porcentagens, né, de 0 a 50%, de 55% a 80% e depois de 85% a 100%, né? A maioria das pessoas está no meio, né, que é bem previsível isso. De certa forma eu coloquei essas porcentagens para ver a média, mas o que mais me chama atenção, o que mais ali para mim é um indicador bastante importante, são as pessoas que colocaram de 0 a 50%, né? O quanto que está cuidando do corpo. Eu não coloquei sobre a qualidade do sono, mas a questão do funcionamento intestinal, e que aí também a gente tem uma prévia bastante ampla em relação a isso. Então são coisas pontuais, mas que cada item é um nicho de muitas informações que a gente vai agregando para o que a gente diz em relação à saúde. Logicamente, quando a gente faz os nossos exames de rotina, exames de sangue, e se você vai num médico convencional, não estou dizendo que os médicos, né, mas a maioria de forma geral, até pouco tempo foi o meu caso também, principalmente eu como mulher, né, a mulher passa por várias fases, assim como o homem também passa pela andropausa e todas essas coisas. As mulheres, naturalmente, depois dos 30 anos, praticamente desde o primeiro ciclo menstrual, né? E tem todo um processo de quantidade de óvulos que a gente produz e, naturalmente, com o passar do tempo, isso é uma questão fisiológica, que isso tende a diminuir, mas não como uma visão de envelhecimento. Hoje se trata bastante da questão do rejuvenescimento. Então, a ciência, não a ciência ruim, porque tudo tem dois polos, né? Mas hoje, pelo próprio estudo do corpo, do funcionamento do corpo, hoje se chega a muitas conclusões, até pelas questões, o quanto que a parte emocional e espiritual, ela tem que andar junto, e o quanto que ou não trabalhar o emocional e o espiritual, o quanto que isso pode impactar na saúde. Então eu coloquei essas informações para ter um gancho dentro do que vocês me respondem e das trocas que a gente vai fazendo e o que que eu vou partilhando aqui nos vídeos e que de repente vocês vão respondendo, e eu peço para que vocês respondam para que eu possa inclusive contribuir com mais informações. São informações que também eu já venho de um longo período me estudando, né? Fatores alérgicos, tendências desde a infância, como por exemplo eu tive muito problema de pele, as quedas de cabelo desde muito novinha. O que significa isso, né? Então a gente tem toda a correlação metafísica, que depois eu posso gravar um vídeo por etapas, dentro do que vocês vão me trazendo, né, dentro das características individuais. Hoje eu vou falar aqui um pouco sobre saúde de uma forma geral, né? Então, qual é o conceito que a gente tem de saúde? Então, como eu estava dizendo, a gente faz exames de sangue e ali tem, né, as taxas de colesterol, as taxas de triglicérides, as glicemias da vida, as taxas hormonais. E aí, se isso não é investigado, às vezes de uma forma um pouco mais profunda, de uma visão mais integrativa, a gente acha que a gente está em plena saúde. Não que está errado os exames, que a gente tem que ficar procurando muita coisa, não é isso. Mas tem marcadores, tem indicadores dentro de exames clínicos, né, exames de sangue, tem do mais abrangente, que pega de uma forma geral, por exemplo, os hormônios, né? A minha vida inteira dentro desse processo,
sempre eu tive acesso aos exames que me foram pedidos, TGO, TGP, como é que tá isso, mas nunca foi pedido para mim, durante toda essa minha trajetória, por exemplo, especificamente a minha dosagem de progesterona, a minha dosagem, como é que tá isso da testosterona, né? O estradiol e tudo isso. Então, a mulher, de forma geral, os homens têm esses mesmos hormônios, mas no caso para o homem, o que é para a progesterona para a gente, o estradiol, de repente, para o homem a testosterona é um indicador, né, hormonal mais importante aí dentro da fisiologia e das funções, dentro de o que não é só para a questão, como é que se diz? Me fugiu a palavra agora. Vou colocar de forma geral os hormônios não para a parte de reprodução e tudo isso, mas de vida, porque o hormônio, pela metafísica da saúde, né, e pela linguagem do corpo, está relacionado com vida, está relacionado com a alegria de viver, é um motor que nos move para a felicidade, para a alegria, para a disposição e tudo isso, né? Então, muitas pessoas se sentem cansadas, por exemplo, e não sabe por quê. Então, assim, Glaucia, então você está querendo dizer que os meus hormônios, de repente, podem estar tudo bagunçados, aí homem e mulher? Sim, também. Mas tem outros fatores que aí que é bacana da gente estudar a individualidade de cada um, porque eu falar aqui de forma geral, eu vou dar algumas informações e que algumas delas ou várias delas pode estar acontecendo com você, né? Então, hoje em dia, já de muito tempo, se fala da qualidade de vida, o que eu tenho que fazer para ter qualidade de vida. Então, quando a gente fala no termo saúde, não dá só para a gente pensar no funcionamento do corpo, você falar, bom, eu me sinto bem, eu tô com peso ideal, né? As minhas taxas todas aí de glicemia, de colesterol estão ok, então isso naturalmente, com toda certeza, já é um bom indicador de que você está caminhando, fazendo uma trajetória positiva, porque as pessoas que têm os exames clínicos redondinhos, vamos colocar assim, naturalmente seguem algumas diretrizes na sua vida, com alimentos, a parte do lazer, né, o controle do estresse, como é que tá isso, aí a gente fala de nível de cortisol, a melatonina, que tá tão na moda aí tomar melatonina, né, e às vezes é uma bomba também, uma bomba no sentido de eu não ter uma visão ampla do funcionamento do meu organismo, eu estar ingerindo algumas substâncias, mesmo que falam que não que é natural, a gente não sabe o quanto que isso pode impactar no nosso corpo. Assim como, por exemplo, a suplementação, né? Então, eu venho participando de várias coisas, vivenciando várias coisas e que foi bem interessante para mim, por isso que eu me sinto na obrigação, como educadora, como professora, falar um pouquinho sobre isso, como um alerta, fazer você despertar para essa globalidade no sentido de ampliar o olhar, que eu falo em todas os meus cursos, dentro da linha espiritual, dentro do aspecto emocional, sem fechar conceitos, mas fazer a nossa cabecinha pensar diferente, de que a gente vem numa trajetória e dentro de toda a condição externa, a gente foi moldado a muitas coisas, e que isso a um longo espaço, né, a um longo processo, a um determinado tempo, o nosso corpo ele pode começar a dar sinais, como já está dando, né? Por conta de um consumo exagerado de várias coisas, desde o que a gente usa na pele, desde as panelas que a gente usa, alimentos que hoje está em alta, aí os alimentos orgânicos, e a gente também precisa checar isso de uma forma, um olho mais clínico, porque tudo que vira moda, de repente, você compra orgânico, compra gato por lebre, né? Então, assim, eu vou dar uma abordagem aqui ampla em relação a isso, depois eu vou fazer vídeos específicos, né? Então, quando a gente fala em saúde, a gente tem que olhar para várias questões. Clinicamente eu estou bem, né? A medicina integrativa, ela trata com mais profundidade coisas, por exemplo, eu estou fazendo exames hoje clínicos que nunca eu tinha feito.
E se eu tivesse acompanhado num outro momento, não, a minha saúde, graças a Deus, está perfeita, né? Mas principalmente agora, por exemplo, que eu estou entrando estou no climatério, né? Aí às beiras da menopausa e tudo isso, e o quanto que é importante nós, eu vou falar como mulher, mas o homem é a mesma coisa, de ele fazer todo um trabalho para quando chegar nesse processo que é fisiológico e todo mundo vai passar, ter menos intercorrências em relação a isso, ou seja, sofrer o mínimo possível. O que acontece com as mulheres neste processo? Engordam, né? E quando de repente vão olhar, ter um olhar mais direcionado para isso, o trabalho é muito mais árduo do que se a gente vem fazendo um trabalho prévio, não uma prevenção, de um trabalho, vamos colocar, de um trabalho preventivo, de onde a gente tem uma visão mais ampla. A gente pode passar por todas as etapas da nossa vida como se nada tivesse acontecido, né? Por exemplo, no meu momento, na minha convivência, as mulheres sempre diziam que a questão da menopausa, quando você entrar na menopausa você vai ver os fogachos e isso e aquilo, e aí tem a questão das dores e tudo isso, que é todo um processo, como os hormônios, as glândulas, aí eu faço a correlação com os chakras, por isso que é uma visão mais abrangente, integrativa e mais ampla ainda, pelo conhecimento que eu venho agregando, da importância de um funcionamento das nossas glândulas, né? Os ovários param aí de produzir o estrógeno e todas essas coisas, a progesterona. Quais são as glândulas primordiais aí que dão todas essas diretrizes para que esses hormônios e todas essas glândulas funcionem em perfeito estado? A glândula pineal, a tireoide. Então a maioria das mulheres começam a apresentar problemas muito jovens, tem até adolescentes já com problema de tireoide, todas essas coisas, e aí às vezes a visão, né, a forma de tratamento de condução disso, entram com remédios alopáticos que piora mais ainda a condição, e aí é que vem um olhar clínico para essa questão da saúde, né? De ter uma visão integrativa, onde entra a medicina integrativa, que aí é o médico integrativo que vai aprofundar e te pede exames mais aprofundados para ver como é que você está funcionando nesse aspecto, né? Como é que estão os seus hormônios, como é que está a tua curva glicêmica, que não é só a glicemia, não adianta, eu tenho que ver o meu índice glicêmico, então tem todo um estudo aí, porque a glicemia estando dentro de um patamar bacana, por exemplo, não significa que eu não tenho picos de insulina dentro dessa questão, não da curva, aquele exame de curva glicêmica, né? Do índice glicêmico mesmo, que é um exame dentro do exame de sangue que você consegue ver como é que está essa dosagem, para ver se você já está com uma predisposição à intolerância da insulina, né? Então, assim, eu não vou me estender muito agora, eu quero falar em tópicos particular dentro do que eu já tenho a capacidade de poder falar dentro do meu conhecimento e atrelar essas coisas ao contexto emocional e metafísico, dentro dos fatores genéticos que a gente traz e o quanto que sim, a gente pode trabalhar com a epigenética, que é todo um estudo também dentro da medicina integrativa, mas como que a gente pode reformular e transmutar essas predisposições que a gente traz pela nossa genética, mas que ela só vai se desenvolver se eu sigo os mesmos padrões comportamentais correspondentes a esse fator genético que a gente traz dos nossos pais e dos nossos antecedentes e tudo isso. Então, tudo isso é possível de modificar, né? Eu coloquei alguns tópicos aqui, mas o que eu quero dentro dessa questão de saúde, que é muito bom de a gente ter através de exames clínicos a questão da saúde, mas o que eu quero dizer é que para a gente permanecer, passar de repente de 55%, de 85% e rumo ao 100% a saúde, lógico que para a gente ter 100% de saúde, a gente precisa ter alguns aspectos, e eu acho que é possível se a gente se trabalhar em relação a isso, e naturalmente tem todo um impacto do externo, que é impossível de a gente estar na casa do 100%. Se a gente está de 85% a 100% é o ideal, né? Porque tem alteração climática, tem o alimento que a gente come, tem o produto que a gente passa no corpo, tem a água que a gente toma banho, que
tem cloro pra caramba, metais pesados, os agrotóxicos, o ar que a gente respira, os poluentes. Então tudo isso vem impactando na nossa saúde, e que o organismo ele faz um trabalho, né, enorme para poder combater isso. Então, se eu tenho consciência desse aspecto de já ter um autocuidado do que eu estou ingerindo, se eu estou buscando, né, eliminando o máximo possível de alimentos industrializados, de coisas que a gente compra em supermercado, e aí vem a questão do orgânico, vem a questão do orgânico biodinâmico, né, que aí a gente fala do arroz, que não tem arsênico, né, o biodinâmico, então que são agrotóxicos, que não adianta a gente lavar o alimento, não adianta a gente só ozonizar, a gente consegue reduzir boa parte aí dos agrotóxicos, mas fica muita coisa. E os metais pesados, né? E aí, lógico, eu iria longe aqui dentro disso, que eu quero fragmentar para não ficar informações grandes, mas eu quero trazer como alerta de que, de repente, as coisas que a gente vem consumindo, as panelas que a gente está usando de Tefal, hoje está na moda aí a cerâmica, até que ponto isso realmente isso que é produzido, qual é a procedência, porque se a gente vai comprar uma panela, por exemplo, de aço cirúrgico, custa uma fortuna, e quem é que pode ter tudo isso? Eu não tenho nenhuma panela de aço cirúrgico ainda, é o meu desejo de consumo, porque são panelas que a gente nunca mais vai precisar comprar outra, porque pela durabilidade para o resto da vida. Aí você fala, puxa vida, como que eu posso então ter uma qualidade de vida dentro de todas essas coisas e não entrar em pânico? Então tem sim, como a gente naturalmente dentro do nosso contexto, como que a gente pode ir eliminando grande parte desses agressores externos por uma consciência maior daquilo que eu estou ingerindo. E dentro da questão de saúde, quando eu falei se está acima do peso ou não está acima do peso, então, de repente, se você está aí com uma gordurinha localizada, né, isso já é sinal de, se você está armazenando no teu corpo algo em excesso, algo ali que fica retido, significa que já é algo que você precisa tomar atenção, porque pode significar indicadores inflamatórios. Do que, Glau? De processos alérgicos alimentares que você não desencadeia, né? Aquela capa abdominal que de repente, caramba, eu como certinho e tudo isso, e por que tenho essa barriguinha? Então, são processos inflamatórios, que eu vou gravar outro vídeo relacionado a isso. De repente você tem processos alérgicos de alguns alimentos que você não sabe, porque não manifesta no corpo em alergia, né? Alimentos que não são compatíveis com o nosso organismo, e que de tempos em tempos, ora você pode ser compatível, em outros momentos não, porque a gente está em constante reciclagem e mudanças, por hábitos, pelos nossos pensamentos. A gente pode se manter saudável sim pela mente, mas aí eu deixo para você, enquanto a gente não consegue ter um emocional 100% equilibrado, que nada do externo impacta na gente, se a gente não tivesse traumas, se a gente não tivesse questões que baixam o nosso padrão vibratório, a gente nem precisaria estar falando sobre isso. Então, o aspecto integrativo que eu venho trazer aqui para você é que todo o meu processo, o meu trabalho daqui para frente, que eu já venho fazendo isso, é trazer todas essas informações e atrelando com os aspectos metafísicos, porque se a gente consegue ressignificar isso pelo nosso comportamento, a forma de como nós vamos lidar com as coisas do externo, os alimentos, de certa forma, eles vão impactar menos possível, ou ainda mais possível, porque a gente amplia o grau de sensibilidade, e não tem como fugir disso, né? Até que mudem todos os alimentos, até que a gente só tenha alimentos orgânicos que a gente possa produzir. Imagina em São Paulo, aqui na terra de Nárnia, como que a gente pode ter nenhum poluente. Então a gente tem que, às vezes, na medida do possível, ir buscando algumas ferramentas de a gente mitigar um pouco essa agressão do externo, do consumo de agrotóxico que a gente vem tendo, e o quanto que isso, as doenças autoimunes têm a ver com isso, os problemas de intestino, colo, intestino irritável, as disbiose, que são a prisão de ventre, né? Quando você não
tem problemas e eu como direitinho e mesmo assim eu preciso de um laxante e tudo isso. Então, tem várias informações que a gente pode agregar aí para ajudar e sem medicamento, porque a medicina integrativa, o estudo da saúde integrativa, dentro de um caminho mais natural, tem como a gente reverter tudo isso. Então, tem gente que ri da minha cara e fala assim, é muita exigência, né? Imagina comer um pão desse jeito, deixar os queijos para lá, eu vou falar sobre isso em outro áudio, né? Em outro vídeo, áudio, das farinhas brancas e todas essas coisas. Muitos médicos já estão indicando isso, mas quem está na linha integrativa já vai te dar toda uma diretriz e vai te explicar isso, que você não tem o entendimento para isso, até que você comece a ter problemas hormonais, problemas de saúde que vão atrelar qualquer outro tipo de coisa, mesmo menos a tua conduta. O médico convencional, muitos deles já estão entrando nisso, não vai abordar esses aspectos, né? Como que você vem lidando com a vida, como que você vem lidando com os níveis de estresse, como é que é o teu trabalho, emocionalmente, não está fazendo essa ponte, né? Tá aí a medicina ayurvédica, é difícil falar, né? A medicina indiana, a própria medicina chinesa, que você fala, isso já passou. Não, né? Se a gente vem estudar pela linha integrativa, você fala, nossa, isso está lá atrás, né? Então, aí falam da alimentação mediterrânea, tem controvérsias também, alguns têm controvérsias em relação a isso, mas assim, o conhecimento é muito amplo, eu já passei aqui de 20 minutos, eu vou concluir esse vídeo, mas só para te chamar a atenção, que bom que a tua saúde está bem, mas que ainda posso dizer que pode estar melhor ainda do que você acha que está. Então, as pessoas que estão ouvindo e que colocaram ali 85% e 100%, com toda certeza já tomam conta da sua alimentação, tomam conta do seu exercício físico, já tenham informações um pouco mais abrangentes dentro disso que eu estou falando e que eu vou aprofundar um pouco mais. Então, eu vou deixar esse vídeo por aqui e eu vou pedir para você que está me ouvindo, menino, menina, homem, mulher, né? Para as mulheres, pegue uma fita métrica, principalmente para aquelas que estão um pouquinho fora do peso, envolve a tua cintura, né, na linha do umbigo, ali acima da linha daquele osso do quadril, mas pega bem em cima do teu umbigo e traça aí com a fita métrica e me fale aí quantos centímetros você tem, né, de circunferência. Os homens tem que estar entre 94, de 94 a 102, está dentro de um padrão de saúde. As mulheres têm que estar entre 80 e 88. Lógico que se está abaixo um pouquinho disso, significa que eu posso até ter um ganho a mais, mas circunferência abdominal, né? Se eu tenho uma protuberância grande, né? Perdão aí se eu errei o português, se eu estou acima, mulheres acima de 88, já é um sinal de alarme que a minha saúde pode estar precisando aí de um pouco mais de cuidados, né? E os homens de 94 até 102 é considerado dentro de um limiar de saúde bem, né, bom, e se de repente eu começo a ultrapassar muito isso, então a chance de índice de problemas cardíacos, de síndrome metabólica, né, que aí entra a questão do açúcar, a questão do triglicérides, porque o colesterol ele é bom para o nosso corpo. Até pouco tempo atrás, né, eu também pensava ao contrário. O de risco mesmo é a taxa de triglicérides, né, que não pode estar alta, porque o colesterol bom, né, o colesterol de forma geral, ele é um protetor do corpo. E para a parte hormonal também é de suma importância, né? Então a ideia é explorar um pouquinho mais isso. Então, eu vou deixar vocês com essa informação, já tem meia hora de vídeo aqui, lógico que não dá para falar tudo, né, em 10 minutos, eu gostaria, mas não consigo ainda. Espero que isso tenha contribuído de alguma forma e vamos acompanhando aqui o que eu venho trazendo, a gente vai trocando informações, eu posso passar sugestões, né? Algo que eu estou praticando em mim, eu já vinha de uma diretriz e o quanto isso tem dado resultados
maravilhosos, principalmente desse aspecto aí, meu particular da pré-menopausa, para as mulheres que estão nesse processo, e mesmo para aquelas que não estão, mas como pode, quando chegar nessa fase, até retardar mais tempo ainda, para demorar mais, para chegar no climatério, da melhor forma possível, sem ganhar peso, sem sentir dores articulares, sem perder cabelo e tudo isso, porque é todo um processo e cada mulher é individual, né? E o quanto que a gente tem que ir se conhecendo e como que a gente pode ir modulando isso para viver sempre da melhor forma possível e em saúde, né? Sem medicamentos, né? Então, a partir do próximo vídeo, eu vou gravando mais vídeos aqui para a gente ir interagindo com tudo isso e muito mais. Um beijo e qualquer coisa me mandem respostas, perguntas aqui dentro do que vocês querem em particular, né? Para a gente continuar com os vídeos aqui, tá bom? Um beijo e até lá. Ou até mais.